Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar hoje mais uma aula de seleção de materiais. Hoje nosso assunto é fadiga. Na aula passada eu encerrei a nossa primeira etapa da matéria. Essa primeira etapa era do capítulo 1 até o capítulo 5 do livro do Maurício Ferrante, né? E agora nessa segunda etapa eu vou mudar, né? Nessa segunda etapa a gente vai trabalhar com outro livro. Aqui eu coloquei o nome do livro, que é Selection and Use of Engineering Materials, do Charles Crane Furness. A segunda etapa ela vai consistir de 4 aulas, né? 4 aulas referentes a 4 capítulos, né? 4 tópicos diferentes, que é fadiga, corrosão, desgaste e fluência. Então, essa é a nossa segunda parte da matéria. O livro está em inglês, mas como eu costumo fazer, eu faço apresentação bem recheada de texto, de maneira que vocês não precisem ter acesso ao livro. Vocês consigam estudar só para apresentação mesmo. Tá bom? E deixa eu esquecer de falar alguma coisa. É isso aí. As aulas vão ser um pouco mais longas, né, do que o normal, mas infelizmente tem que fazer desse jeito, porque a gente está começando a ficar apertado com o tempo aí. Eu fiz uma previsão aí de como vai ser aí essas próximas semanas e eu tenho que dar essa aceleradinha agora, né? Eu estava evitando fazer videoaula muito grande, mas é inevitável agora. Até aí pensando de certa maneira, a gente teria teoricamente 4 horas cada semana, né? Então se fizer uma videoaula aí, sei lá, de 2 horas, acho que já está de bom tamanho. Apesar de que eu espero que não chegue a isso, porque se é cansativo para vocês, também é super cansativo para mim falar por 2 horas. Vamos lá então, fadiga. Eu não sei se já estudaram isso antes, né? Não sei como é que é a grade de vocês aí, mas esse é um assunto que ele é importante de se ter durante o curso. Nessa segunda parte da matéria, a gente vai ver 4 fenômenos que o engenheiro deve se preocupar no momento que ele vai fazer as seleções de materiais, né? Esses fenômenos são corrosão, desgaste, fluência e fadiga. Fadiga é o primeiro desses fenômenos que a gente vai estudar. Vamos lá. O que é fadiga? A fadiga é um fenômeno que acontece quando um material ele falha, ele fratura a uma tensão abaixo da qual ele deveria fraturar quando ele está submetido a tensões cíclicas, né? Então, como está escrito aqui no slide, fadiga é uma perigosa forma de fratura que acontece quando o material está sujeito a carregamentos cíclicos ou flutuantes. A gente está acostumado a ver, a gente viu naquele capítulo de resistência mecânica, que nossos cálculos, nossas estimativas aqui em seleção de materiais eram todas feitas com base em esforços estáticos, né? Aqui eu tenho um esforço variável, um esforço flutuante, né? Na maioria das vezes, esforço é cíclico, ou seja, ele varia com varia periodicamente, né? Então, a fadiga é isso. É quando o material ele falha sob uma tensão menor do que aquela que ele foi projetado para falhar, quando ele está submetido a esforços cíclicos, né? A fratura por fadiga ela acontece através do surgimento e crescimento de uma trinca, né? Como que é o padrão aí da fratura que a gente está acostumado a ver. As duas características mais marcantes da fratura por fadiga são as seguintes. Primeiro, como eu falei, ela acontece sob cargas muito menores do que aquelas necessárias para causar a falha por carregamento estático. Então, se o material ele deveria suportar aí uma carga de, sei lá, 100 megapascal, ele vai falhar a uma tensão muito menor, né? E isso é totalmente indesejável do ponto de vista do engenheiro de materiais, né? Porque a gente quer que o material falhe de maneira previsível, né? A fadiga ela adiciona esse fator de imprevisibilidade nesse processo. A segunda característica importante da fadiga é que durante o período de tempo que a trinca ela se inicia e vai se propagando até a fratura, pode ser que eu não tenha nenhuma indicação óbvia de que a fratura vai acontecer. Então pode ser que eu não tenha nenhum sintoma, né? Pensando assim, que a fratura, que a falha é como se fosse uma doença no material, é como se o material morresse, mas não tivesse nenhum sintoma, ele só morresse, né? Então, uma coisa ruim dessa questão de falha por fadiga é exatamente isso. Muitas vezes a gente não consegue nem ver que o material está sofrendo uma trinca, né?
né? Ver, quando eu digo ver, é uma indicação óbvia, tá, gente? Se a gente tiver um acompanhamento com ultrassom, é claro que a gente vai conseguir visualizar todas as trincas desse material. Raio-X, enfim. Todas as trincas, assim, né? A maioria das trincas, né? Pelo menos aquelas que já estão no tamanho mais alto. Enfim, então as duas características mais importantes aí da fratura por fadiga é que a falha acontece sob tensões baixas e pode ser que não tenha nenhum tipo de indicação de que a falha vai ocorrer, nenhum tipo de indicação óbvia. A fadiga, o fenômeno da fadiga foi primeiramente identificado em materiais metálicos, né? Mas isso não quer dizer que a fadiga está limitada a materiais metálicos. Hoje em dia a gente sabe que nenhuma classe de material é imune à fadiga, ou seja, a fadiga é um problema que tem todo tipo de material. Isso evidencia o quão importante é que a gente entenda esse fenômeno e saiba se precaver com ele em aplicações que a gente tem necessidade de se preocupar com a fadiga, né? Como eu falei, iniciação de materiais, o problema da fadiga está totalmente junto ao projeto, né? É claro que quando eu falo de fadiga, gente, a gente tem que perceber que não é todo projeto que eu vou ter que me preocupar com fadiga. Se o projeto ele não envolve esforços cíclicos, né, esforços flutuantes, minha preocupação com fadiga é praticamente inexistente, né? Agora, se eu tenho um projeto em que vai haver aplicação de carregamentos cíclicos, né, que vai deixar o meu material em uma condição onde ele vai estar sujeito a fratura por fadiga, eu tenho que me preocupar com a fratura por fadiga, né? Isso acontece geralmente, um exemplo claro de onde é comum acontecer fadiga é em eixos, né, em elementos girantes, né, que eles geralmente estão sob carregamento cíclico, né? Então, são momentos que a gente tem que se preocupar com fadiga. Bom, as estruturas projetadas inadequadamente, elas vão estar mais sujeitas à fadiga, né? Uma vez que detalhes estruturais são intimamente relacionados a esse tipo de fratura. Talvez isso fique até um pouco repetitivo durante a aula de hoje, mas para evitar fadiga a gente tem que mexer nos detalhes, né? Tem alguns detalhes na estrutura do material que vai levar a falha por fadiga, né? Por exemplo, a concentradora de tensão, né? Superfície mal acabada, né? Esses são duas características aí que vão deixar o material mais suscetível à falha por fadiga. Então são esses detalhes que devem ser bem previstos em projeto para que o material tenha uma resistência à fadiga maior. Como já adiantei, algumas irregularidades geométricas, concentradores de tensão estão ligados à queda na resistência à fadiga, né? Em máquinas reais, a gente sabe que é muito difícil a gente eliminar esses fatores. Eles vão estar presentes sempre. Por isso que todo material vai estar sujeito à fadiga em um grau maior ou menor, né? Isso é muito difícil de se evitar, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer aquela ponderação de saber o que é mais importante, né? Eu conseguir eliminar essa susceptibilidade à fadiga, ou reduzir essa susceptibilidade à fadiga, né? Aumentar a resistência à fadiga, ou investir em outra alternativa, né? Tem que fazer aquela comparação entre resistência à fadiga e custo. Até onde vale a pena eu tentar aumentar a resistência à fadiga, né? Isso deve ser importante, porque a gente sabe que a limitação tecnológica ela está muito presente nesse sentido. Um caso onde eu vou ter problema com fadiga é toda vez que eu tenho juntas na minha estrutura, né? Seja ela rebitada, parafusada, adesiva, junta soldada, todo tipo de junta torna o material mais propenso a falhar por fadiga. Então a gente sabe que a maioria das máquinas, dos equipamentos mecânicos, tem algum tipo de junta. Então isso é mais uma evidência de que esses materiais eles vão estar bem sujeitos à fadiga, né? Que destaca ainda a importância desse fenômeno aqui, do estudo desse fenômeno, né? Então, de maneira geral, dessa introdução aqui, a fadiga é um fenômeno que acontece em todo o material. A maioria dos materiais está propensa a falhar por fadiga, né? Os detalhes microestruturais que tornam o material mais propenso a falhar por fadiga são quase que inevitáveis em certas estruturas.
Então, como a presença de juntas, é quase inevitável que existam juntas em algumas estruturas mecânicas, na maioria delas, na verdade. Então, nessas juntas, o material vai estar suscetível à fadiga. Porém, o material estar suscetível à fadiga não é um problema, desde que ele não esteja operando nas condições que favoreçam a ocorrência da fadiga, né? Como eu falei, a fadiga vai ocorrer em tensões cíclicas, né? Quando o material está sujeito a carregamentos cíclicos, né, ou flutuantes. Então, se o material não está submetido a esse tipo de condição de aplicação, condição de serviço, não tem por que eu me preocupar com isso. Bom, agora micromecanismos de fadiga em metais. Bom, micromecanismos de fadiga em metais. Agora que eu já fiz uma introdução com vocês sobre o que é a fadiga, né, sobre o que apresentar o problema, agora eu vou falar um pouco sobre os mecanismos de fadiga em metais, né? Como que acontece do ponto de vista microscópico, né? Vamos lá. A fratura por fadiga ela consiste na formação da trinca e na propagação da trinca, né? O sistema é basicamente esse que a gente já está acostumado a ver em reconhecimento da fratura, né? Iniciação da trinca e propagação da trinca. Então tem dois processos envolvidos aí, processo de iniciação e processo de propagação. Como acontece a iniciação da trinca? Né? A iniciação acontece devido ao escorregamento cristalográfico, né? E na maioria das vezes acontece na superfície, ou seja, começa na superfície, ou próximo dela. O que acontece? Vamos lá. A maioria dos materiais de engenharia, eles são policristalinos, ou seja, são formados de vários cristais, vários grãos, né? Os grãos que estão no interior do material, eles estão totalmente rodeados por outros grãos, né? Então eles têm a deformação muito limitada por conta disso. Já os grãos na superfície, por eles estar em contato com a superfície do material, né, com ar, né, com o limite ali na fronteira entre ar e material, eles estão em contato com uma quantidade menor de grãos. Ou seja, eles não estão totalmente rodeados por outros grãos, né? Por esses grãos da superfície não estarem completamente rodeados por outros grãos, esses grãos eles estão mais livres para deformar do que aqueles que estão no interior do material, né? Então é basicamente isso. No interior do material, os grãos eles estão bem compactos, bem presos ali. Os grãos da superfície eles estão mais livres para deformar, né? Então essa diferença ela já favorece a iniciação da trinca. Vamos lá. Portanto, os grãos da superfície que eles estão favoravelmente orientados em relação à tensão aplicada, eles tendem a sofrer escorregamento em níveis menores do que aqueles que seriam necessários. Então, por eles estarem numa situação que os torna mais propensos a deformar, eles vão sofrer escorregamento cristalográfico em tensões muito menores do que aqueles que deveriam sofrer, né? Do que aqueles que deveriam... Opa, tem uma travada aqui agora. O escorregamento vai acontecer em tensões menores do que aqueles níveis de tensão que eu deveria me preocupar com isso. Então, isso acontece porque os grãos da superfície estão numa situação onde eles estão mais livres para deformar, né? Isso não acontece nos grãos no interior do material. No interior do material, mesmo que ele esteja favoravelmente orientado na direção da tensão aplicada, eles não vão poder deformar em cargas menores, né? Já que eles estão totalmente apoiados e restringidos ali, restritos, né? Restritos pelos grãos ao seu redor. Estão bem presos ali. Eles não têm essa liberdade de deformação que os grãos da superfície têm, né? E aí começa a iniciação na trinca. A iniciação na trinca ela acontece preferencialmente nos grãos da superfície, ou próximos dela, que estão mais livres de deformar, né? Então vocês podem ver, a condição da superfície influencia muito na formação da fratura por fadiga, né? Então, quando eu tenho um acabamento superficial bem feito, o material está mais protegido contra a fadiga. Dessa maneira, complementando aqui, é necessário cuidado no projeto e fabricação para evitar concentrador de tensão na superfície. O ideal seria uma superfície lisa, sem defeitos, né? Exatamente dessa maneira. Beleza? Então a ideia é essa.
a trinca ela se inicia por conta desse tipo de mecanismo. Bom, a iniciação da trinca ela pode acontecer de duas maneiras principais, né? A primeira delas é pela formação de bandas de escorregamento, né? Devido ao escorregamento de um grão na superfície, seguido pela formação de uma fenda, que eventualmente vai se tornar uma trinca. Então, o escorregamento começa nos grãos da superfície, né? À medida que ele vai acontecendo, vai surgir uma fenda, e essa fenda vai aumentando até se tornar uma trinca, que vai causar a fratura no material. Esse processo é comum em materiais dúcteis, né? Ele é muito acelerado quando tem concentradores de tensão. Então, novamente, se eu puder fazer algum tipo de processo para reduzir os concentradores de tensão no material, eu devo fazer, porque vai melhorar a minha resistência à fadiga. A outra maneira sobre a qual pode acontecer a iniciação da trinca é através disso aqui. Quando a trinca acontece devido ao resultado de uma incompatibilidade de deformação ao longo de inclusões ou partículas de segunda fase. O material base e as inclusões ou partículas de segunda fase vão se deformar de maneira diferente, ou seja, acontecer essa incompatibilidade de deformação, né? Isso, claramente, só acontece tende a acontecer, né, em ligas metalúrgicas, né? Ligas metalúrgicas que eu necessariamente tenho partículas de segunda fase, né? E é isso aí. Porque nessas ligas metalúrgicas, na maioria das vezes, o material base, né, as ligas metalúrgicas endurecidas, né, o material base, ele é resistente ao escorregamento cristalográfico, né? Então, ou seja, esse tipo de iniciação de fratura não vai acontecer mais, né, de iniciação de trinca. Então, fazendo uma recapitulação aqui, a trinca pode acontecer de duas maneiras, pode começar de duas maneiras. A primeira delas é quando acontece o escorregamento nos grãos da superfície. Após um tempo vai se formar uma fenda, essa fenda vai criar a trinca, e é isso. Aconteceu a fratura, isso é comum em materiais dúcteis. E é um processo acelerado por concentradores de tensão. A outra maneira que pode acontecer a iniciação da trinca é através da incompatibilidade de deformação causada por inclusões ou partículas de segunda fase. Esse processo é mais comum em ligas metalúrgicas endurecidas, onde a matriz ela é resistente ao escorregamento cristalográfico, então o modo de iniciação 1 não pode acontecer. Então vai acontecer dessa maneira aqui. Essa incompatibilidade de deformação do matriz base com as inclusões ou partículas de segunda fase é o que vai propiciar a iniciação da trinca. Crescimento de trinca em materiais dúcteis. Vamos lá. Agora a gente viu basicamente como acontece a iniciação da trinca. Agora é o crescimento. São as duas etapas aí, as duas etapas da ocorrência da fratura por fadiga aí. Quando a trinca se inicia através da formação de fendas, tem dois estágios durante o crescimento da trinca. Ou seja, o crescimento da trinca pode ser dividido em dois estágios. É importante entender isso, que eu estou falando do crescimento da trinca. O estágio 1 acontece quando a trinca está confinada no plano de escorregamento, onde ela foi iniciada. Ou seja, ainda é algo muito pequeno. Em amostras que não têm concentradores de tensão, o crescimento no estágio 1 pode ser responsável por 90% da vida total em fadiga da amostra. Ou seja, esse crescimento no estágio 1 ele é algo muito mais lento, né? Quando ela começa a se formar, quando a trinca começa a se formar, essa parte inicial do crescimento dela é muito lento, né? Mas à medida que vai crescendo, isso vai se tornando mais rápido. Então, como está colocado aqui na apresentação, em alguns materiais que não tem concentradores de tensão, que estão sem concentradores de tensão, esse crescimento no estágio 1 pode ser tão grande quanto 90% da vida total em fadiga. Quando eu falar de vida total em fadiga aqui, é o tempo que o material leva para falhar por fadiga, né, desde a formação da trinca. Então, esse estágio 1 de crescimento é a parte inicial. Porém, à medida que a trinca vai crescendo, né, a zona plástica na ponta da trinca, né, não sei se você lembra da aula de fratura que eu comentei sobre isso, essa zona plástica vai se tornar grande o suficiente
para se tornar independente da natureza cristalográfica do material, né? Ou seja, ela vai se tornar independente dessas limitações cristalográficas do material. E aí a trinca vai crescer continuamente, ela não vai estar mais contida no plano de escorregamento, né? Então ela vai crescer muito mais rápido, né? Então o que acontece? O estágio 1, onde ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando chega num ponto que essa velocidade de crescimento ela aumenta muito, e é onde chega o estágio 2. O estágio 2 é muito mais rápido que o estágio 1. Né? Por ser muito mais rápido, ele produz a maior área de superfície de fratura. Né? É onde a trinca ela vai crescendo muito rapidamente e acontece a fratura eventualmente. É no estágio 2 que a gente visualiza o que a gente chama de marcas de praia, que é uma característica comum de superfície de fratura por fadiga. Não sei se já estudaram isso antes, né, mas é um termo comum. Quando vocês ouvirem falar de marcas de praia, vocês têm que lembrar de fadiga na hora, né, em provas assim. Então, é no estágio 2 onde surgem as marcas de praia. Aqui está errado, superfície 6, né? Deixa eu corrigir. Superfícies. Uma trinca formada no estágio 1 ela pode ser chamada de microtrinca, e a trinca formada no estágio 2 é a macrotrinca. Então, destacando o que eu estava dizendo anteriormente, o estágio 1 é a formação inicial da trinca, ela está crescendo muito lentamente. Quando ela chega num determinado comprimento, é onde começa o estágio 2, que é algo que é muito mais rápido, que é muito mais assim, poderoso, entre aspas. Né? Então, é onde vai acontecer a trinca de verdade. Né? Quando eu falar de microtrinca, eu estou falando do estágio 1 de crescimento. Quando eu falar de macrotrinca, eu estou falando do estágio 2 de crescimento. Aqui eu tenho essa imagem mostrando a marca de praia, né? No material, no eixo rompido por fadiga. Né? Eu nem vou colocar essa imagem aqui, mas como, sei lá, não sei se vocês já viram essa parte da matéria antes, eu procurei no Google 2 imagens de marca de praia qualquer para mostrar. Só que não é uma boa ideia procurar marcas de praia no Google não, porque a última coisa que aparece é fratura por fadiga. Bom, a facilidade com a qual a trinca no estágio 1 ela surge e cresce depende muito da resistência da matriz na qual você forma a banda de escorregamento. Então, as características da fratura por fadiga nesse estágio 1, do crescimento da trinca por fadiga, ela vai depender da resistência da matriz. Né? Então isso é um fator que deve ser levado em conta também. Portanto, vou ler aqui que eu acho que é mais fácil de visualizar. Se o crescimento da trinca no estágio 1 é parte significante do processo de ocorrência da fratura por fadiga em um determinado material, e a gente sabe que porque corresponde à maior parte aí do crescimento da trinca, né, do tempo aí, em relação ao tempo, né? Então a resistência à fadiga desse material pode ser aumentada através do aumento da resistência mecânica do material, via métodos metalúrgicos comuns. Então, nesse estágio 1, se eu quiser aumentar essa resistência à fadiga, se eu quiser deixar o processo do surgimento da microtrinca mais lento, o ideal é aumentar a resistência mecânica do material. Né? Porém, em contraste, o crescimento no estágio 2 ocorre em materiais de boa tenacidade. Um modo contínuo de crescimento que não é influenciado pelos métodos convencionais de aumento de resistência mecânica. Então, assim, se eu aumentar a resistência mecânica do material, eu consigo atenuar os efeitos de crescimento de trinca no estágio 1. Porém, isso não acontece no estágio 2. Para eu reduzir a taxa de crescimento de trinca no estágio 2, isso é um processo muito difícil de alcançar, depende muito do material que eu estou analisando, né? Geralmente é um processo caro também. Então, quando eu quero mexer na resistência à fadiga de um material, eu vou tentar olhar, na maioria das vezes, para o estágio 1. Porque no estágio 1, eu consigo torná-lo mais lento se eu aumentar a resistência mecânica. Né? Mas percebam que isso não é uma regra, né? Porque essa afirmação desse slide aqui pode nos levar a pensar que se eu aumentar a resistência mecânica do material, ele consequentemente vai estar mais resistente à fadiga. Isso não é verdade. Né? Isso depende de inúmeros fatores. Né? Até porque no estágio 1 é só a microtrinca que está se formando. A macrotrinca no estágio 2 é independente da resistência mecânica do material. Bom, isso foi para materiais dúcteis, que eu comentei anteriormente. Né?
Falei que esse estágio 1 e 2 era para materiais dúcteis. E agora eu vou falar um pouco sobre materiais duros. Materiais duros que geralmente são mais frágeis, né? Em materiais de baixa resistência mecânica, a resistência à fadiga aumenta ao passo que se aumenta a resistência mecânica, né? Para materiais de baixa resistência. Ou seja, se eu fizer qualquer tipo de processo para aumentar a resistência mecânica, eu vou consequentemente aumentar a resistência à fadiga. Porém, ao passo que a matriz se torna mais dura e a iniciação do estágio 1 consequentemente se torna mais difícil, esse estágio só pode ser alcançado quando opera um fator adicional, né? Esse fator adicional é a concentração de tensão produzida por partículas de segunda fase, né? Então, à medida que eu vou tornando a matéria mais resistente, a matriz se torna mais dura, né? A iniciação da trinca naquele estágio 1, a formação da microtrinca, ela é mais dificultada, ela se torna mais difícil, né? E a única coisa que vai tornar possível essa propagação da microtrinca ali vai ser esse fator adicional que é a concentração de tensões, né? Essa concentração de tensões vai ser produzida por partículas de segunda fase. Portanto, os métodos de aumento de resistência à fadiga de um material de alta resistência devem ser distintos dos métodos de resistência à fadiga de um material de baixa resistência, né? Métodos de aumento de resistência à fadiga, né? Então, assim, para a gente observar a resistência de um material à fadiga, a gente tem que saber se o material é um material de alta resistência ou de baixa resistência. Se ele for de alta resistência, eu vou analisar sobre uma ótica. Se for de baixa resistência, eu analiso sobre outra ótica. Beleza? Eu não uso a mesma análise para todo tipo de material. No primeiro caso, em material de alta resistência, a tensão cíclica necessária para iniciar a trinca não vai depender da dureza da matriz, mas sim do tamanho, forma e distribuição de inclusões não metálicas e partículas de segunda fase. Então, em matéria de alta resistência, eu vou precisar olhar para a distribuição, para a forma, para o tamanho de inclusões e partículas de segunda fase, são as impurezas do material, né? Isso para materiais duros, né? Opa. Para aumentar a resistência à performance e à fadiga em materiais de alta resistência, é preciso torná-los mais limpos, né? Quando eu falo limpos, gente, é torná-los mais puros, entre aspas, né? Isso é, submeter a processo para redução de impurezas, né? Esses processos vão ser muito caros. Outra alternativa é a utilização de materiais base de alta pureza, né? Se eu usar material base de alta pureza, eu vou estar ajudando a aumentar a resistência à fadiga, né? Então a gente sabe que nesses materiais duros, fazendo um apanhado geral, o fator que é determinante para a ocorrência da falha por fadiga é a concentração de tensões produzidas por partículas de segunda fase ou por inclusões. Então, se eu puder reduzir essas partículas de segunda fase ou essas inclusões, eu vou estar melhorando a resistência à fadiga do material, consequentemente. Beleza? Então aqui a gente termina essa parte de micromecanismo de fadiga. Eu estou seguindo a ordem que está no livro, né? Em questão de tópicos, a gente está no segundo tópico. Micromecanismo de fadiga. Bom, agora eu vou comentar um pouco sobre os métodos que a gente usa para avaliar a resistência à fadiga, né? Eu falei um pouco sobre como acontece a fadiga do ponto de vista microscópio. Agora a gente vai avaliar, a gente vai observar como que a gente vai avaliar a resistência à fadiga. Porque a fadiga não é tão... A resistência à fadiga não é um parâmetro tão simples de ser avaliado como outros parâmetros aí dos materiais, né? Por exemplo, resistência mecânica, eu tenho vários ensaios que eu posso fazer para avaliar a resistência mecânica. A resistência à fadiga já não é tão fácil assim, né? Para avaliar a resistência à fadiga, tem dois métodos comuns. Tem dois métodos comuns de avaliação. O primeiro deles é utilizar relações de tensão-vida, geralmente conhecido como curvas SN, né? Onde S é a tensão aplicada e N é a vida total e fadiga, medida em ciclos de tensão, né? N é a quantidade de ciclos e S é a tensão aplicada, né? SN, gente, eu fiquei vendo em inglês, né? É stress
e number of cycles, né? Não foi nada aleatório não, né? Esse é o primeiro método. A gente vai avaliar essas curvas SN, que nada mais é que um gráfico com a tensão aplicada em relação ao número de ciclos até a falha. E o segundo método é usar dados de mecânica da fratura para estimar taxas de propagação de trinca por fadiga, que é observar a velocidade com a qual a trinca está se propagando no material. Bom, o método mais padrão para a gente aqui é o método SN, né? É o método mais velho, mais usado em engenharia. Falando de fadiga, a gente pensa direto no método SN. Essas curvas SN elas são determinadas através da análise de diferentes amostras submetidas a diferentes ciclos de tensão até a fratura. Então são diferentes amostras submetidas a diferentes ciclos de tensão até a fratura. Cada valor de N é plotado num gráfico juntamente da amplitude de tensão correspondente. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a cara da curva. Porém, essa prática em relação à definição da tensão da fadiga é muito confusa. É porque aqui pra gente não vai ter uma... É difícil do ponto de vista do engenheiro de materiais ele definir o que é tensão de fadiga, né? Então, dependendo da prática que a gente usa para realizar o ensaio, né, essa definição pode ficar um pouco confusa, né? A prática preferida consiste em definir S como a amplitude de tensão. Isso é essencial para qualquer definição da razão de fadiga. Eu vou falar da razão de fadiga daqui a pouco, mas o ideal para a gente é definir S como se fosse a amplitude de tensão, não só a tensão, né? Como está colocado ali. Frequentemente, porém, S é plotado no gráfico como tensão máxima. É uma prática que usualmente se refere a um tipo específico de carregamento, no qual a tensão varia de 0 até algum valor máximo. Isso aí, quando S é plotado na forma de tensão máxima, é porque eu estou me referindo a um tipo específico de carregamento. O ideal aqui para a gente é que tenha uma maneira mais geral de se avaliar isso, né? Então, na curva SN, geralmente eu vou ter a amplitude de tensão em relação ao número de ciclos. Bom, uma coisa que é importante a gente ter em mente é que um carregamento cíclico ele vai produzir uma falha, né, independentemente de quão baixa seja a tensão. Porém, para alguns materiais, essa curva SN ela tende a um nível específico de tensão, né, sugerindo que para esses materiais o limite de tensão pode ser especificado. Ou seja, vai ter um limite de tensão ali onde a falha só vai ocorrer por um número infinito de ciclos, né? Ou seja, esse valor de tensão que a gente chama de limite de fadiga, né? É a tensão relacionada à falha ocorrendo em um número infinito de ciclos. Infinito que eu digo ou muito grande, né? Abaixo do qual o material só fraturaria por um número infinito de ciclos, né? Aqui eu tenho dois comportamentos mostrados aqui na curva SN. Tensão aqui na vertical, esse número de ciclos aqui na horizontal. O número de ciclos geralmente está em escala logarítmica, porque é um número grande, né? Tem um nível de tensão aqui que o material ele nunca, tipo assim, ele só vai falhar por um número infinito de ciclos, né? Esse número de tensão, esse valor de tensão é o que a gente chama de limite de fadiga. Esse comportamento de ter um limite de fadiga não está presente em todos os materiais. Tem alguns materiais que não têm um limite de fadiga. Ou seja, à medida que eu vou baixando a tensão, eu vou ter um número maior aí de ciclos para falhar, mas vai ter sempre um número de ciclos para falhar. Eu nunca vou poder fazer essa aproximação de que naquela tensão ele só vai falhar no infinito, né? Então, destacando aqui, o limite de fadiga é um parâmetro que é avaliado quando a gente está avaliando a resistência à fadiga. Se refere a um valor de tensão para o qual o material só vai falhar em um número infinito de ciclos, né? Porém, esse limite à fadiga ele não está presente em todos os materiais. Tem alguns materiais que não apresentam esse limite à fadiga, né? Alguns materiais que apresentam esse limite são aços ferríticos, ligas de titânio, né? E algumas ligas de alumínio e metais não ferrosos, em geral, não apresentam limite de fadiga, né? Mostrando que não é uma coisa que todo material tem.
Outra coisa que é importante destacar é que esses dados vindos da curva SN, eles são sujeitos a muitas limitações. São dados muito limitados, né? Porque o método de ensaio aí, ele é um método muito restrito, né? Tem 3 restrições principais: a configuração de tensão, a tensão média e os concentradores de tensão. Vamos lá. Quando eu falo de configuração de tensão, a restrição é que o ensaio ele é feito um carregamento uniaxial, né? Então, teoricamente, meus resultados vão ser úteis para comparação só com aplicações onde eu vou ter um carregamento uniaxial. Se eu tiver um tipo de carregamento diferente, eu não vou conseguir prever, né? Então eu teria que realizar um ensaio super específico, né? Que muitas vezes nem vale a pena fazer, né? Do ponto de vista financeiro. Então, do ponto de vista de configuração de tensão, a curva SN geralmente é feita com carregamento uniaxial. E a gente sabe que analisar só com carregamento uniaxial não contempla todos os tipos de carregamento possíveis em aplicações de serviço, em condições de serviço. Tensão média. Geralmente a gente pode plotar no gráfico também a tensão média que está atuando ali, né? Porém, tem algumas limitações em relação a isso. Primeiramente, quando o carregamento cíclico é totalmente revertido, a tensão média é igual a zero, né? E muitos dados de fadiga foram obtidos dessa maneira. Então pensa comigo, se eu tenho a tensão que ela varia de 1 MPa para menos 1 MPa, a tensão média vai ser zero. Então os dados não ficam legais de se avaliar, né? Alguns dados de fadiga já obtidos, já que estão em bancos de dados, eles foram obtidos dessa maneira. Então essa é mais uma limitação do método de avaliação via curvas SN. Apesar disso, a tensão média é geralmente diferente de zero, né? Deve-se levar em conta que a tensão média aumenta na direção de tensão. Então a amplitude da tensão deve ser reduzida para manter a mesma vida em fadiga. Com essa frase aqui, com esse trecho aqui, eu quero dizer que outra forma de se avaliar a resistência à fadiga é através desses diagramas de vida constante. O que eu preciso fazer para manter a vida constante, né? Como a tensão média ela aumenta na direção da tensão, né, a amplitude da tensão ela tem que ser diminuída para manter a mesma vida de fadiga, né? Então, vou ficar mais claro aqui com o gráfico que eu coloquei, né? Primeiramente, isso aqui é mostrando a tensão média, né? Como é que pode ser avaliada. Esse aqui é o valor, desse primeiro aqui é zero. Aqui eu tenho o valor médio que está tá positivo aqui, né? Aqui está um pouco menor o valor médio. O R aqui é o valor que a gente chama de razão de fadiga, né? Razão de tensão de fadiga, que é a tensão mínima sobre a tensão máxima. Aqui é menos 1 sobre 1, provavelmente. Aqui eu tenho valores diferentes. Aliás, aqui a tensão mínima é zero, então vai dar zero a razão de fadiga, né? Aqui isso é outro valor diferente. Bom, diagrama de vida constante, como eu estava dizendo. Aqui no eixo Y eu vou ter o que a gente chama de amplitude de tensão. E aqui no eixo X eu vou ter tensão média. Para eu manter a vida constante, eu tenho que trabalhar nas condições especificadas por essa linha aqui, né? Se eu quiser uma vida constante de 10 elevado a 5 ciclos, eu tenho que trabalhar nesses dados aqui, ó. Por exemplo, para eu ter uma vida de 10 elevado a 5 ciclos, eu tenho que ter, se minha tensão média for zero, a minha amplitude de tensão tem que estar marcada aqui por esse valor de D, né? Se eu quiser 10 elevado a 7 ciclos, então tem outra linha aqui mostrando como deve ser o comportamento em tensão, né? Então o formato é esse. Essa é outra maneira de se avaliar a resistência à fadiga, né? Essa maneira ela vem de aproximações feitas através de critérios de falha. Não sei se vocês lembram, lá de resistência tem critérios de falha de Tresca, de von Mises. Aqui eu tenho eu tenho alguns critérios diferentes, que eu não vou entrar muito nisso. Tem critério de Soderberg, de Goodman, de Gerber, que são esses mostrados aqui nessas linhas, né? Na linha ABC da figura, na figura à esquerda, A resistência estática do material à tração, né?
ou seja, a amplitude é zero, um material é uma condição onde a tensão ela é estática, ela não está sofrendo nenhum tipo de alteração, amplitude zero. B, resistência à fadiga para uma tensão média igual a zero. Como falei, esse ponto B aqui, onde eu tenho a tensão média igual a zero, essa é a minha resistência à fadiga, essa é a minha amplitude necessária para ter 10 elevado a 7 ciclos. C está contido na região de tensão média compressiva, né? Que já é a parte da esquerda aqui. Né? É claro que, gente, a fadiga ela pode acontecer tanto em tração quanto em compressão aí. Como é um carregamento cíclico, ele pode variar de estar tracionando e comprimindo. Tá? Não necessariamente eu estou só tracionando em níveis diferentes ou comprimindo em níveis diferentes. Eu posso estar tracionando, comprimindo. Isso também vai tornar o material sujeito à fadiga. A linha ADE, foi aquela que eu mostrei anteriormente, é relacionada a outra quantidade de vida, né? Esse aqui é o diagrama de vida constante, então cada linha representa uma vida constante, aí, um valor de vida associado. A linha de cima é 10 elevado a 5, a linha de baixo é 10 elevado a 7. Quando as linhas de vida constante não são obtidas através de dados experimentais, elas são aproximadas por uma ou mais linhas mostradas na imagem à direita, que são os critérios de falha. Né? Mas não vou entrar nisso agora. Acho que isso aí vocês veem com mais profundidade em elementos de máquina, se eu não me engano. Eu lembro que eu estudei isso aí no livro de elementos de máquina, que era... Qual o nome? Stigler, se eu não me engano. Né? Enfim. O que é importante saber aqui é que da mesma forma que eu posso avaliar pela curva SN, eu posso avaliar também pelo diagrama de vida constante. Não é difícil de interpretar, né, gente? A avaliação através de curvas SN é um procedimento muito conservador. Aliás, perdão, deixa eu voltar aqui que eu pulei um slide. Vamos lá. Concentrador de tensão. Concentrador de tensão é algo que não é previsto nas análises via curva SN. A grande maioria das máquinas reais de engenharia ou dos componentes estruturais, eles vão possuir entalhes ou concentradores de tensão. São todos os componentes na superfície, no interior, vão ter defeitos, vão ter imperfeições que na maioria das vezes estão associados a concentradores de tensão. Isso é algo praticamente inevitável. Uma maneira de lidar com as imperfeições é obter valores apropriados de fatores de concentração de tensão, KT, e usar valores de tensão adequados, de acordo com as curvas SN. Então a gente tem que combinar aí alguns valores de tenacidade, né? E combinar alguns valores de tensão adequados, né? De acordo com as curvas SN ou curva de vida constante. Se eu fizer uma análise correta através da curva SN, dos valores previstos pela curva de tensão que vão deixar o material menos suscetível à fadiga, isso já é um procedimento que é conservador. Né? Porque a resistência dos materiais à fadiga varia em relação à sensibilidade de entalhes. Né? Entalhes e imperfeições. Outro fator, além disso, a redução na resistência à fadiga causada pela concentração de tensão é menor do que aquela encontrada teoricamente. Então, quando a gente faz uma análise teórica do efeito da concentração de tensão, essa análise já é conservadora. Porque se eu acho uma resistência, sei lá, se eu acho... Deixa eu dar um exemplo aqui para tentar deixar mais fácil de visualizar. Se eu encontro uma resistência à fadiga alta, né, levando em conta a concentração de tensão, na análise teórica de concentração de tensão, na verdade, eu vou ter uma resistência à fadiga muito mais alta que isso. Porque a análise teórica é muito conservadora. Né? O valor real e teórico em relação à concentração de tensão, ele difere muito provavelmente. Quando digo provavelmente é porque isso não é uma coisa que é unânime ainda na comunidade científica, tá? Devido ao descarregamento de concentração de tensão, devido à deformação plástica localizada. Deformação plástica localizada
ele meio que, de maneira grosseira falando, desconcentra a atenção. Bom, mecânica da fratura e fadiga. Em muitas situações de engenharia, é realista desprezar a contribuição para a vida em fadiga do estágio 1 de crescimento da trinca. Nas situações normais, reais, a gente costuma desprezar a formação da microtrinca, aquele tempo de formação da microtrinca, né, que é um tempo muito pequeno. Né? Perdão, que é uma contribuição pequena para a vida em fadiga. Isso acontece por dois motivos. Os materiais reais, eles têm muitos defeitos. Né? Tem muitos defeitos, como eu já falei várias vezes aqui hoje. Esses defeitos, eles tendem a reduzir o estágio 1. Né? Esses defeitos, ou concentradores de tensão, eles tendem a fazer com que o estágio 1 seja muito pequeno. Né? Como falei, um material sem defeitos, o estágio 1 ele tem uma contribuição muito grande à vida em fadiga. Só que na vida real isso não acontece, porque o material tem muito defeito, tem muito concentrador de tensão, e isso vai reduzir muito o estágio 1 de maneira que a gente possa desprezá-lo. Para alguns materiais dúcteis, portanto, é razoável considerar que a taxa de avanço da trinca no estágio 2 é fracamente dependente da microestrutura. Né? Então, como eu tinha falado antes, o estágio 1 é um estágio que eu posso melhorar a resistência à fadiga nele se eu mexer na resistência mecânica. Porém, ele é muito pequeno aqui, então a resistência à fadiga não vai ser influenciada pelo estágio 1. Né? Vai ser quase totalmente influenciada pelo estágio 2. E esse estágio 2 ele não depende da microestrutura. Né? Então, é super difícil a gente prever fazer qualquer tipo de previsão em relação ao estágio 2. Né? Toda previsão que a gente pode fazer é baseada em uma grande quantidade de aproximações que dependem muito do material, então é algo muito difícil. A taxa de avanço da trinca no estágio 2, então, ela não depende muito da microestrutura. Portanto, como tem uma situação que é muito difícil de prever teoricamente, e de certa maneira imprevisível, a melhor alternativa que a gente tem é aceitar que a trinca existe, reconhecer a trinca e estimar a taxa de avanço da trinca através de alguma fórmula teórica, fazer uma estimativa, né? Estimação. Eu estou falando umas besteiras aqui, trocando as palavras, pelo amor de Deus. Então, retirar de serviço a parte trincada. Né? Então, isso vai requerer um tipo de inspeção constante dos materiais que estão propensos a falhar por fadiga. Existe uma lei, uma equação, que rege essa propagação da trinca. Essa é a lei de Paris-Erdogan, né? Que é essa fórmula aí. Que é a variação do comprimento da trinca em relação ao número de ciclos vai ser igual a essa constante A vezes a variação de K elevado a M. Essa é a lei de propagação da trinca, né? Que é uma maneira super aproximada aí. Né? Então, se a gente tem essa lei, se a gente sabe que ela nos atende, eu posso calcular por integração o número de ciclos requerido para a trinca crescer de um comprimento para outro. Então eu vou conseguir prever como a trinca vai crescer. Aqui eu tenho um gráfico mostrando o comprimento da trinca como função da vida, né, do número de ciclos, em relação ao número de ciclos de tensão. Então, aqui eu consigo fazer essa previsão. Só como eu falei, isso aí é algo super aproximado. As teorias envolvendo a lei de Paris-Erdogan, elas se baseiam em inúmeras aproximações e são muito restritas. Né? De maneira que essa abordagem, usando essa equação, ela deve ser realizada com um pensamento extremamente conservador, porque é algo super aproximado. Tendo isso em vista, os procedimentos para maximizar a resistência à fadiga em instalações de materiais se limitam a aplicações muito sensíveis à fadiga, né? Pois os custos para tais procedimentos são muito elevados. Lá no início da aula eu comentei isso, que avaliar a resistência à fadiga é difícil. Né? A gente não vai fazer essa análise para todo o material, só para aqueles materiais que estão sujeitos à fadiga. Porém, muitas vezes é mais barato a gente tentar fazer uma troca periódica desse material, né, de algum componente que está sujeito à fadiga, do que tentar fazer um super material que é
é invicto, é invencível à fadiga, né? Então, é o estudo mais profundo da fadiga e a busca incessante por aumentar a resistência à fadiga é feito quando eu preciso quando eu tenho uma aplicação onde isso é super importante. E digo assim, aplicações aeronáuticas, aplicações de, de, de aeronaves espaciais, esse tipo de coisa, né? Onde eu sei que a fadiga pode levar a falha, e a falha nesse tipo de caso é algo que vai me dar um prejuízo absurdo, né? Ou situações onde eu não posso trocar o componente, né? São exemplos de onde essa busca mais forte pela resistência à fadiga ela é mais presente. Para finalizar essa parte, existe um conceito chamado fadiga de baixo ciclo, né? Que é quando o componente é sujeito ao carregamento cíclico, precisa suportar no máximo 10 elevado a 5 ciclos ou menos durante a sua vida, né? Quando isso acontece, a gente permite que o material, que esse componente, ele opere em níveis de tensão muito maiores que o limite de fadiga convencional, né? Porque isso é o que chama de fadiga de baixo ciclo, né? Como o número de ciclos é baixo, eu não vou ter tanto tempo assim para acontecer a falha, né? Então eu permito que ele trabalhe até na tensão maior do que aquela recomendada pelas curvas SN, né? Então essa é a fadiga do baixo ciclo, é só um conceito aí dentro de fadiga. Bom, alguns fatores que influenciam a fadiga em metais agora. Eu já falei de vários fatores aqui durante essa aula, agora vou reforçar alguns. Vamos lá, juntas mecânicas, seja presas por pinos, rebitadas, aparafusadas, independente do método de junção. A junta mecânica ela reduz a resistência à fadiga, né? Como eu falei, a maioria dos equipamentos mecânicos tem juntas de algum tipo. E juntas são elementos que favorecem a ocorrência de fadiga. Então, juntas mecânicas sempre é algo que deteriora a resistência à fadiga. Tem dois fatores importantes que influenciam a resistência à fadiga em juntas mecânicas. A concentração de tensão, né, que é inerente à junta mecânica, introduzida pela junta, e a ocorrência de fretting entre as superfícies de contato. Fretting vocês não devem ter visto essa palavra antes. É um conceito mais relacionado à corrosão e à tribologia, né? Fretting é quando acontece uma corrosão localizada nas asperidades, nas asperezas, né? Falei pela palavra errada, asperezas. Fretting é a corrosão localizada nas asperezas do material. O que é aspereza? A gente sabe que o material não é liso, que ele é formado por uma série de como se fosse uma série de irregularidades na superfície. Se eu olhar microscopicamente, todo o material tem várias irregularidades na superfície, mesmo aquele muito bem polido. Quando tem uma superfície em contato com outra, e essa superfície tem uma velocidade relativa aí, as asperezas de uma superfície vão estar em contato com a aspereza de outra superfície. E isso vai causar corrosão localizada dessas asperezas, um desgaste localizado. Então esse é o fretting. Esse fretting é algo que também ajuda a piorar a resistência à fadiga. O que a gente pode fazer para melhorar a resistência à fadiga no caso de junta mecânica? Na verdade, aumentar não, né? É atenuar o efeito de redução de resistência à fadiga, né? Acho que esse é o termo mais correto. Ajuste por interferência, né? Vocês devem saber o que é isso, né? De elemento de macro, né? Que é quando o diâmetro do furo é menor que o diâmetro do eixo. Minimização do movimento relativo entre partes deterioradas, ou seja, se eu puder minimizar a ocorrência de movimento relativo, também ajuda, né? Até por atenuar o efeito do fretting, né? E também existem alguns compostos químicos chamados anti-fretting que a gente pode aplicar em juntas mecânicas. Juntas mecânicas. Agora, juntas soldadas. A resistência à fadiga de juntas soldadas é sempre menor que a resistência à fadiga do material não soldado, ou seja, do material base. Mesmo que sua resistência mecânica estática seja igual ao do material base. A maior preocupação que a gente tem na hora de fazer a solda é não deteriorar a resistência mecânica do material na solda,
né? Eu lembro que os meus professores falavam comigo, se o material falhar, ele não pode falhar na solda, né? Porque a solda tem que ter uma boa resistência mecânica. A gente tem que confiar na solda, né? É, Porém, se eu fizer um procedimento correto de soldagem, eu consigo ter resistência mecânica igual na solda e no material base. Só que isso é resistência mecânica estática, para carregamentos estáticos. Aqui, em questão de fadiga, eu trabalho com carregamentos dinâmicos. Ou seja, carregamentos onde a carga está variando aí, ciclicamente, ou está flutuando, enfim. A resistência à fadiga, do ponto de vista de carregamento dinâmico, ela é sempre menor na região da solda. Essa resistência à fadiga de uma junta soldada ela é determinada pelo tamanho e distribuição dos defeitos dentro do material soldado depositado. Por mais perfeita que seja a solda, vai haver uma certa quantidade de defeitos no seu interior. Pela magnitude da concentração de tensão na junta do metal soldado, vão ser induzidas tensões, vai ter uma certa concentração de tensão ali. No caso do aço, pela descarbonetação na superfície do material, né? Causa aí entre aspas, um amolecimento aí da superfície. Isso tanto no metal soldado quanto na ZTA. Então, esses são fatores aí que estão totalmente relacionados à resistência à fadiga e juntas soldadas. A gente tenta avaliar os fatores que influenciam a fadiga aí em juntas soldadas, só que a gente viu que esses fatores eles são praticamente incontroláveis para a gente, né? O que a gente pode fazer aqui, na verdade, é observar que, na verdade, independente do material que eu escolho para soldar, a junta soldada vai me dar trabalho sempre. Junta soldada, independente do material que eu estou soldando, do processo de soldagem que eu estou utilizando, a junta soldada vai deteriorar a resistência à fadiga do material. A gente percebe também que a resistência à fadiga de juntas soldadas não depende da resistência mecânica estática do material base. Ou seja, se a resistência mecânica estática do material base, ou até mesmo da junta soldada, for alta, isso não quer dizer que a resistência à fadiga daquela junta soldada vai ser alta. Isso pode ser descrito da seguinte maneira: qualquer que seja a faixa de resistência mecânica estática, a junta soldada sempre vai apresentar baixa resistência à fadiga. Isso é uma regra. Junta soldada, baixa resistência à fadiga. Então, eu posso ter um material que ele é super resistente em carregamentos estáticos, resistência absurda. Se eu fizer algum tipo de procedimento de soldagem nele, ele vai apresentar baixa resistência à fadiga. E aí, a gente pode cair nessa armadilha de pensar que esses materiais de alta resistência, como você tem agora, eles são inúteis. É inútil utilizar material de alta resistência em juntas soldadas, já que são mais caros, não vai melhorar a fadiga, então é inútil. Né? Só que esse pensamento está errado. Né? Se eu puder usar material de alta resistência, é preferível que eu use. Né? Só que independente se é material de baixa ou alta resistência, a junta soldada vai ser uma zona propensa à falha por fadiga. Por que usar materiais de alta resistência, então? Vamos lá. Primeiro, para fadiga de baixo ciclo, aquela para número baixo de ciclos, né? O material de alta resistência mecânica estática tem maior resistência à fadiga que aquela de baixa resistência. Então, quando eu tenho fadiga de baixo ciclo, eu tenho uma resistência mecânica, uma resistência à fadiga melhor em materiais de alta resistência. O uso de materiais de alta resistência nos dá proteção contra sobrecarga ou picos de tensão. Pode ser que na minha condição de serviço pode acontecer algum tipo de sobrecarga, pode acontecer algum tipo de pico de tensão. Aqui eu falo de tensão mecânica mesmo. Né? Nessas condições eu tenho carregamento flutuante. Né? Então o material de alta resistência ele protege a minha estrutura contra esse tipo de sobrecarga ou pico de tensão. Para casos de tensão média elevada, mesmo que a faixa de tensão seja pequena, é necessária a aplicação de materiais de alta resistência para evitar que aconteça o escoamento devido a alto valor de tensão. Então, eu sei que a junta soldada ela sempre
é negativa do ponto de vista de resistência à fadiga, né? Independente se o material é um material de alta resistência ou de baixa resistência. Porém, se eu tiver a oportunidade de usar um material de alta resistência, eu devo usar um material de alta resistência. Os motivos estão aqui. No caso de tensão mais elevada, no caso de sobrecarga e pico de tensão, fadigas de baixo ciclo. Então esses são os momentos onde são os motivos da gente sempre preferir usar materiais de alta resistência, mesmo que eles sejam um pouco mais caros do que aqueles de baixa resistência. Outro fator que influencia a fadiga em metais é o processamento da superfície. Eu já falei isso lá no início da aula. Superfície bem acabada, bem processada, vai me dar uma resistência à fadiga melhor. A resistência à fadiga de uma amostra metálica ela vai aumentar se a superfície da amostra for endurecida, né? Isso é outro fator importante. Além de ter um bom acabamento, eu tenho que perceber que as superfícies endurecidas elas tornam o material menos propenso à fadiga, né? Isso porque a gente sabe que a fadiga ela começa na superfície. Então, quando a superfície está endurecida, eu consigo melhorar a fadiga nesse sentido. Então, como posso fazer o trabalho de endurecer a superfície? Primeiramente, trabalho a frio, né? Trabalho a frio de uma superfície induz tensões compressivas. Essas tensões, do ponto de vista prático, ela aumenta o número de ciclos suportados, né? Inibe a abertura da trinca. Endurecimento superficial. Tem alguns métodos aí que a gente conhece já de endurecimento superficial, que é a cementação, né? Um tratamento termoquímico. Tem a têmpera superficial. Esses métodos de endurecimento superficial agem no sentido de aumentar o limite de fadiga em aço, né? Esses métodos são muito úteis em componentes que contêm concentradores de tensão, né? Então, assim, se eu tenho um componente que ele vai ter inerentemente alguns concentradores de tensão, componente de aço, né? Uma alternativa que eu posso ter é fazer um tipo de tratamento de endurecimento superficial. O endurecimento superficial vai aumentar o limite de fadiga, né? Como está escrito aqui, em alguns casos a resistência à fadiga pode ser até dobrada. A limitação desse processo aí de endurecimento superficial é que eu consigo aumentar definitivamente. Porém, eu não consigo prever o quanto que eu estou aumentando, né? Então isso eu não sei, eu não consigo prever quanto que eu estou aumentando a resistência à fadiga, né? Eu vou conseguir saber depois que eu faço o processo só. A iniciação e crescimento da trinca de fadiga é grandemente, né? Estou travado de novo. Grandemente influenciada pela camada endurecida, né? Se a trinca é iniciada na superfície de um componente, a taxa de crescimento é menor quando passa pela camada endurecida, né? Mas vai acelerar à medida que vai na direção do centro do componente, à medida que passa dessa camada endurecida. Então a camada endurecida ela trabalha no sentido de reduzir essa taxa de crescimento da trinca, né? Através daqueles mecanismos que a gente viu lá no início. Uma superfície endurecida então é desejada para a gente. Outra coisa que pode acontecer é o tal do amolecimento superficial. Camadas superficiais moles, elas são quase sempre danosas à performance em fadiga, ou seja, é meio que intuitivo isso, né? Endurecimento superficial ajuda. Se a superfície ela não é dura, ela é mole, ou macia, né? Não sei. Ela está mais propensa a sofrer fadiga, beleza? Então, o processo de descarbonatação em aço, o processo de cladização em liga de alumínio, eles tendem a reduzir a resistência à fadiga, né? Descarbonatação no aço, vocês já devem ter visto isso antes, lá em TecMat, não sei qual é o nome da disciplina, né? Um tratamento termoquímico. E cladização em liga de alumínio também tem esse mesmo efeito, né? Cladização é um procedimento onde a gente faz um revestimento na liga de maneira a aumentar a resistência à corrosão. Esse revestimento é feito por uma superfície, por um material mais mole, portanto, ele reduz a resistência à fadiga.
Embora a fadiga ela tenha sido documentada pela primeira vez em materiais metálicos, agora eu estou falando agora da fadiga em materiais não metálicos, né? Cerâmicos, polímeros, compósitos, né? E por aí vai. Como falei, historicamente, a fadiga ela foi estudada a princípio em materiais metálicos. Porém, a gente sabe que também acontece em materiais não metálicos. Não tem material que é imune à fadiga. Né? Tem algumas características desse tipo de fenômeno em materiais não metálicos que é parecido com aquele vice-metal. A gente também usa cores SN, né? E a gente também pode observar fraturas, marcas de praia em algumas superfícies de fratura. Né? Então o procedimento é muito parecido. Em seleção de materiais, é muito prudente assumir que em qualquer material não metálico, a vida em fadiga é igual ao número de ciclos necessários para uma trinca crescer de um tamanho inicial até o tamanho necessário para causar a falha final. Então a vida em fadiga para a gente no contexto de materiais não metálicos é exatamente isso. Vamos lá, fadiga em polímeros. Né? É um fenômeno similar da fadiga em metais, né? Porém trata-se de um fenômeno que não é bem entendido. Vocês vão ver aqui agora que acho que agora que vocês estão em seleção de materiais, vocês conseguem ver que a parte de estudo de materiais ela é muito ampla. Né? Tem várias e várias vertentes. Né? Posso estudar metais, dentro de metais eu posso estudar alumínio, posso estudar ligas de alumínio, posso estudar ligas de titânio, ligas de latão, zinco, ligas de níquel, aço. Dentro de aço tem aço ferrítico, tem aço austenítico, tem aço duplex, tem aço martensítico, aço perlítico. Então, assim, é muito amplo. E para cada tipo de material eu tenho um comportamento diferente para certos fenômenos, como é o caso da fadiga. Então, vocês vão ver que aqui, pra gente, fadiga em materiais não metálicos é algo que a gente não tem um conhecimento muito grande ainda sobre isso. Né? É algo que ainda está um pouco misterioso pra gente. Né? Ainda requer um pouco de estudo. É claro que esse livro que eu estou usando como base ele é de 97. Então de lá pra cá, obviamente que já melhorou muito aí o que a gente sabe em relação a isso. Né? Porém, isso dá pra gente ter uma noção de que isso tudo é algo muito novo. No caso de polímeros, a gente tem a necessidade de se considerar alguns outros fatores que a gente não considera no aço, que é o peso molecular, grau de ligações cruzadas, cristalinidade, efeitos de transição, na transição vítrea, e efeitos térmicos. Em polímeros, a fadiga ela é muito sensível à frequência da tensão cíclica. Né? Se as condições não são isotérmicas, ou seja, a temperatura está variando, o efeito de aquecimento esterético gerado durante cada ciclo de tensão causa uma redução na rigidez, de maneira que eventualmente a amostra vai se tornar incapaz de suportar o carregamento, né? E portanto falha prematuramente. Ou seja, o ciclo de tensão vai causar o aquecimento esterético que vai causar a redução na rigidez, né, que vai fazer o material falhar. Então, assim, isso já dá para a gente ter uma noção nesse cenário de que a resistência à fadiga em polímeros é um fenômeno muito mais complexo. Né? Eu poderia fazer uma aula de 4 horas falando só disso. Para levar isso em conta, né, essa redução de rigidez causada pelo aquecimento em ciclo de tensão, durante cada ciclo, tem uma norma da STM que define falhas sob condições de fadiga térmica, como a gente chama, que é o número de ciclos em um certo nível de tensão necessário para fazer com que a rigidez caia por 30%. A gente considera que aconteceu a fadiga térmica, para esse dado número de ciclos. Né? Aqui eu tenho fadiga em alguns termoplásticos, mostrando um gráfico. Né? Aqui à esquerda a amplitude da tensão, em megapascal, e aqui é a esquerda não, né? Na vertical. E na horizontal eu tenho os ciclos para falha. Né? A falha aqui relacionada à falha por fadiga térmica. Né? Tem vários tipos diferentes de materiais, aqui vários polímeros diferentes. Você botei aqui só para exemplificar. Nos polímeros plásticos, a resistência à fadiga é influenciada pelo grau de cristalinidade. Né? Eu tenho menor taxa de crescimento de trinca quando eu tenho polímeros cristalinos. Né? Então isso é importante. Ou seja, cristalinidade é algo que
que ajuda a resistência à fadiga. Quanto mais cristalino, melhor. Em contraste, polímeros com alto número de ligação cruzada possuem maior taxa de crescimento de trinca. Ou seja, quanto mais ligação cruzada, mais rápido a trinca cresce. Bom, fadiga em compósitos. Alguns materiais não metálicos frágeis fraturam por trincamento. Isso inclui também os compostos, né? Após um período de tempo sob um carregamento estático. Esse comportamento é denominado fadiga estática, né? Isso é algo que os compósitos estão sujeitos. Nos compósitos, então isso aqui é mais um fenômeno que a gente deve prestar atenção. Quando fala de compósito, pode acontecer o fenômeno de fadiga estática, né? Que é um material sujeito, ele vai trincar depois de um longo período de tempo em um carregamento estático. É claro que não faz muito sentido, né, pra gente isso aqui, às vezes, pensar em fadiga estática, porque a fadiga geralmente está relacionada ao processo dinâmico, processo onde a tensão está variando. Só que tem esse fenômeno aqui nos compósitos. E alguns outros materiais não metálicos, né? Em compósitos, as fibras devem suportar a maior parte das cargas. A gente sabe que os compósitos são formados por matriz e por fibras, né? Então, a fibra deve suportar a maior parte das cargas e a matriz tem que transmitir essa carga para as fibras. Dessa maneira, as condições entre a interface das fibras e da matriz são críticas, porque é na interface que a falha é mais provável de ocorrer. Isso vale tanto para a resistência estática quanto a dinâmica. A resistência à fadiga de compósitos é muito dependente das propriedades da matriz e das fibras, né? É algo que é totalmente dependente das propriedades da matriz e das fibras. Então, para cada classe de compósito, eu tenho um tipo de resistência à fadiga diferente. Eu não tenho uma regra geral de resistência à fadiga nos compósitos. Cada caso é um caso. Varia tudo com sua composição. Fadiga em cerâmicos. O estudo de fadiga em materiais cerâmicos ainda é muito preliminar, né? Como eu falei, ainda não temos uma database muito grande em relação a isso. Uma base de dados, né? Estou falando igual suplo aqui, botando em inglês meio de português. Não existe uma metodologia ou uma descrição totalmente aceita do comportamento de materiais cerâmicos em fadiga. Então não tem uma regra geral sobre como um material cerâmico se comporta em fadiga. Porém, a gente sabe que esse tipo de material ele é suscetível à fadiga, já que possui grande número de defeitos inerentes ao interior. A gente sabe que materiais cerâmicos são materiais porosos, materiais cheios de defeitos, né? Materiais que estão propensos a ter vários concentradores de tensão. Então, essa grande quantidade de defeitos torna esse material bem suscetível à fadiga. Bom, para finalizar então a aula de hoje, né, eu fui dividindo a videoaula, então eu vou saber daqui a pouco qual ficou o tamanho final. Deve estar um pouquinho mais que 1 hora, eu acho. Espero não. Eu tentei correr um pouquinho para não ficar tão pesado assim. Pra não ficar tão grande, né, apesar da aula em si ela ser grande. A seleção de materiais para uso em aplicações, dominada por fadiga, é uma das tarefas mais difíceis encontradas por engenheiros de materiais. Então, se eu tenho alguma aplicação, eu quero projetar algum componente, onde eu sei que ele vai estar propenso à fadiga, vai estar sob um esforço cíclico, eu fazer a seleção de materiais é muito difícil. É um processo muito difícil. Até porque é difícil estimar a resistência à fadiga, é difícil aumentar a resistência à fadiga, não é algo fácil de lidar. Novamente, é muito importante a gente saber, a gente lembrar, na verdade, que aumentar a resistência à fadiga pode significar deteriorar outras propriedades interessantes, né? Então, a missão nossa aqui é sempre otimizar as propriedades. Então, se eu tenho em mente que a fadiga é o ponto mais crítico do meu projeto, se aumentar a resistência à fadiga significar piorar outras propriedades, talvez valha a pena. Porque a palavra-chave aqui é otimizar as propriedades, beleza? É a filosofia do compromisso que a gente viu lá na primeira aula, né? Em sala ainda, né? Antes do corona chegar. Ao lidar com fadiga, a prioridade do engenheiro de materiais deve ser minimizar a quantidade de concentradores de tensão. Então, quando eu quero aumentar a resistência à fadiga, eu tenho que focar em minimizar a quantidade de concentradores de tensão. Remover totalmente com esses concentradores de tensão é impossível, né? Porém, o esforço de minimização deve ser tão grande quanto os limites práticos. Eu posso minimizar
tem um valor limite que ele consiga minimizar, né? Tornar a parada muito mínima. Quanto menos concentrador de tensão tem, melhor para a resistência à fadiga. Outra maneira de aumentar a resistência à fadiga é dar atenção especial ao acabamento superficial, né, da peça acabada. Mais melhorias ainda podem ser obtidas, né, como eu falei anteriormente, através do endurecimento superficial. Então, assim, reduzir concentrador de tensão, melhorar o acabamento superficial, fazer tratamento de endurecimento superficial. Esses são três métodos aí de se tentar melhorar a resistência à fadiga. Em aplicações de alta tecnologia, quando eu falo alta tecnologia, são aplicações de alta responsabilidade, né, como, sei lá, componentes de foguetes, por exemplo, existe a necessidade de se obter uma resistência à fadiga máxima, né? Nessas aplicações de alta tecnologia, onde tem a necessidade de se obter uma resistência à fadiga máxima, eu tenho que adotar a estratégia de aumentar a resistência ao estágio 1 de crescimento da trinca, né, que acontece nas aeronaves. Então, há uma grande distinção de como a gente trata a fadiga em aplicações de alta tecnologia e de baixa tecnologia. Alta tecnologia é algo que eu não tenho outra alternativa a não ser dar um jeito de aumentar a resistência à fadiga, né? Seja porque é uma aplicação de alta responsabilidade, seja porque é um componente muito caro, enfim, eu tenho que dar um jeito, dependente do preço, do custo, de aumentar a resistência à fadiga. Isso é feito através do aumento da resistência ao estágio 1 de crescimento da trinca. Ou seja, reduzir concentrador de tensão, né? Diminuir o número de defeitos, de imperfeições, melhorar o acabamento superficial. Então eu tenho que ir até onde for possível tecnologicamente para eliminar esse tipo de defeitos que vou ter resistência à fadiga maior. Isso em aplicações de alta tecnologia. Em aplicações de baixa tecnologia, eu não tenho, às vezes não tenho nem recurso para isso. Então o meu método de aproximação deve ser diferente, né? O foco aqui ele é reduzir a taxa com que a trinca cresce, no estágio 2, né, através da manutenção de baixas tensões. Então aqui nosso objetivo é mexer no estágio 2. Alta tecnologia a gente mexe no estágio 1, baixa tecnologia a gente mexe no estágio 2. Terminando aqui o que está, finalizando o que está escrito aqui. A utilização, a manutenção de baixas tensões permite a utilização de um material dúctil de baixa resistência estática, resistência mecânica estática, de maneira que é provável que a maioria dos concentradores de tensão presentes serão ao menos parcialmente descarregados por deformação plástica, né? Então, se eu usar um material dúctil, eu sei que vai haver maior deformação plástica. E esses concentradores de tensão eles vão ser amenizados, os seus efeitos serão amenizados por deformação plástica. Então é uma alternativa. Mesmo se isso não ocorrer, e uma trinca rapidamente se iniciar em um concentrador de tensão, essa trinca tenderá a crescer para fora da região de alta tensão. Ao entrar no campo de baixa tensão, essa trinca ela vai reduzir a taxa com que ela cresce. Ela pode até deixar de se propagar, né? Então isso é uma aproximação que a gente faz para tecnologias para aplicações de baixa tecnologia. Uma solução alternativa é que eu acho que para mim, por tudo que está apresentado na aula de hoje, é meio que o tratamento ouro para mexer com fadiga, porque salvo algumas aplicações muito específicas, a fadiga vai ser algo que a gente vai ter que prever e vai ter que controlar, né? Não vai ter como evitar. A solução alternativa aqui é reconhecer que vai existir uma trinca, ou seja, fazer inspeções periódicas para avaliar se a trinca surgiu, né, usando métodos de ensaio não destrutivos. Muitas vezes, mesmo que a trinca exista no material, isso não necessariamente vai fazer com que ele impeça de cumprir a sua funcionalidade. Ou seja, muitas vezes o material ele pode ter uma trinca e ele pode funcionar bem mesmo assim, né? O nosso trabalho na qualidade de engenheiros é monitorar o crescimento dessa trinca, né? Através de inspeções periódicas eu vou monitorar o crescimento dessa trinca, né? Se eu verificar que ela chegou a um ponto onde está numa situação crítica, na beira de falhar, aí eu tenho que interromper o serviço e é exatamente isso, né? Tem um caso, que inclusive está comentado nesse livro, de um eixo de turbina que sofreu uma trinca no seu primeiro ano de serviço, né? Essa trinca foi monitorada e controlada,
e ele sobreviveu no serviço por mais de 19 anos antes de falhar finalmente. Ou seja, muitas vezes a gente pensa que a trinca é nosso maior rival. Nosso maior problema é que é a trinca. Só que a trinca não necessariamente é nosso rival. A gente tem que controlar, tem que estar sempre com o olho na trinca. Só que a gente sabe que o material ele pode funcionar, dependendo do caso, mesmo na presença da trinca. Né? Lembrando aquela distinção entre fratura e falha. Né? A ocorrência de fratura não necessariamente implica na ocorrência de falha. Né? A falha ela acontece quando o material deixa de cumprir aquilo que ele foi projetado para cumprir. Né? Então, se a trinca está presente e ele está cumprindo a sua função, ele não falhou. Ele só sofreu uma fratura ali, uma microfratura, mas está funcionando. Né? Ao se lidar com estruturas que já apresentam defeitos dessa natureza, é necessário identificar a presença da trinca, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem que saber que a trinca está lá. Né? Se a gente não souber que a trinca está lá, vai acontecer uma falha catastrófica. Essa identificação geralmente é feita através de ensaios não destrutivos, né? Raio-x, ultrassom, partículas magnéticas, enfim, a gente tem uma porrada de ensaios não destrutivos aí que podem ser utilizados. E a gente tem que monitorar o progresso da trinca através de inspeções periódicas. A gente monitora esse progresso da trinca. Né? Também é importante calcular a taxa de avanço através das teorias de mecânica da fratura apropriadas. Né? Como falei antes, essas teorias de mecânica da fratura são muito limitadas. Então, esse cálculo da taxa de avanço pode ser até um pouco inútil. Né? Mas é possível a gente ter um tipo de estimativa em relação à taxa de avanço. Né? Dependendo do material, das condições ao qual ele está sujeito. Né? Portanto, inspeções regulares devem ser feitas para evitar que a estrutura sofra falha catastrófica. Né? Então a gente deve fazer inspeções regulares do nosso material, né? Quando ele está sujeito a trinca. Né? Então, na verdade, em vez de a gente atacar e tentar evitar com que a fadiga ocorra, vocês podem ter percebido que na maioria das vezes é quase que inevitável que ela aconteça. Né? Então, o que a gente pode fazer é nos preparar para que ela não nos pegue de surpresa. Beleza? Então essa foi a aula de fadiga, gente. É uma aula um pouco longa, perdão por isso aí. E é isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. E até semana que vem. Semana que vem a gente vai ver fluência. Né? Semana seguinte a gente vai ver fluência. E na outra quinzena a gente vai ver corrosão e desgaste. Beleza? É isso aí. Até semana que vem. Valeu, galera. Até mais.